Ai, meu Cristo. Boa noite. Hoje vai ser difícil concorrer com o que está acontecendo no país, viu, Carolinas? Boa noite, Oi, Carol. boa noite, Henrique. Estou falando aqui que hoje vai ser difícil concorrer com o que está acontecendo no país. O presidente Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento porque o Sérgio Moro deixou de ser nosso ministro. Não sei se você está sabendo, porque você é em solo alemão. Não, E aí acompanhei, hoje mas vai, não consegui acompanhar a live dele, não. Essa perdi. Tô na sua. É, hoje vai ser mais difícil concorrer com o cara, infelizmente, que hoje era um dia que eu queria que desse 70 mil pessoas escutando. Porque o que eu acho que você vai falar vai ser super importante. Bom, eu sou o Henrique, sou médico cardiologista, por conta de um desespero, entre aspas, acabei de fazer um vídeo, isso ganhou um corpo, e eu estou tentando usar dessa abertura que o Covid me deu para tentar informar o máximo de população possível. E uma das ideias que nós tivemos aqui em casa foi chamar quem mora fora do país. Na quarta-feira nós conversamos com uma menina fisioterapeuta que mora na Itália, nos deu alguns dados, e a ideia se completou de compararmos o que acontece lá com o que acontece aqui para a gente aprender. Hoje é a Carol. A Carol foi residente no hospital da FAMERP, um estadual de São José do Rio Preto. Comigo, fomos colegas de trabalho lá. Depois Carol fez o R3 na USP de São Paulo e depois saiu daqui do país e foi para a Alemanha fazer residência de oncologia. Faz residência, inclusive, até hoje e trabalha não só no país, onde é referência em tratamento para o Covid, como trabalha no hospital oncológico, onde os doentes são imunodeprimidos. É uma necessidade de se cuidar um pouco mais da questão do alastramento da doença. E é brasileira, gente finíssima, de pé no chão. Essa é a visão que eu tenho, Carol, e eu queria que você se apresentasse com a visão que você tem de você mesma. Quem é você, Carol? Para Bom, quem eu está tive a escutando entender. oportunidade de. Então, eu tive a oportunidade de fazer faculdade lá em Rio Preto, que nem você falou. Tive a chance de aprender bastante com você e grandes colegas lá. E passar lá no pronto atendimento, que nem quando você já era meu chefinho lá de cardiologista. Não só aprender cardiologia, PA, mas também muitas lições de vida, a gente trocava muita ideia e isso me acrescentou bastante. Depois, exatamente isso que você disse, acabei vindo, fui para o R3 de clínica também lá no HC, que também me acrescentou bastante no sentido de trocar experiência com bastante gente lá, outras ideias. E hoje estou aqui na Alemanha, e também estou gostando dessa coisa que a gente teve bastante em contato nesse tempo do Covid e trocando ideia, vendo como é que está sendo feito aqui, ali. Você está em Vitória, tem meus amigos que estão em São Paulo, tem o pessoal que está, cada um está num canto. E é legal comparar isso, como cada serviço está se estruturando. E eu acho que o mundo inteiro está aprendendo junto. Então isso é bom, a gente está se ajudando nessa. Para quem está entrando agora, boa parte do que eu tenho de informação do que há de ponta no mundo, principal, para vocês terem ideia, assim, ó, panfleto que tem no hospital, onde eu trabalho, diretrizes que nós estabelecemos no meu hospital, grandíssima parte foi Carol que passou para mim, que é o hospital onde ela trabalha, assim, porque a preocupação que Carol tem em relação a doente oncológico é a que eu tenho na Total Health em relação aos pacientes idosos frágeis, pacientes com comorbidades várias, doentes crônicos. É muito difícil, é um doente que não vai aguentar se ele pegar. Então, a minha preocupação era igual à da Carol, eu copiei grande parte do que estava sendo feito através da Carol. Carol, um monte de gente da FAMERP está assistindo, um monte de gente, tenho certeza, porque a galera vibrou lá na hora que viu você. Massa, massa, né? A primeira coisa que eu queria te perguntar como é o panorama agora, que foi uma pergunta muito recorrente na quarta-feira. O que você está enxergando, e eu não estou falando só da área da saúde, governamental, estrutura, o que é o Covid hoje para a Alemanha? Assusta, não assusta, isola, não isola, libera, não libera, tem EPI, não tem EPI? Como é? Fala aí, hoje. Hoje, estamos bem mais tranquilo. Assim, então, mas não quero passar uma tranquilidade absoluta, assim, porque a gente não sabe como é que vai ser agora com a redução do distanciamento social, né? Então, mas assim, a gente teve uma estrutura toda que depois a gente pode conversar, preparamos, estamos sempre reavaliando, precisa de mais gente em tal departamento, não precisa, precisa
de mais leitos de UTI, etc. Mas nessas últimas 2 semanas veio reduzindo a quantidade de paciente internado significativamente, tanto que a gente está reestruturando semanalmente nossos plantões. Então, para o médico, a gente percebe que a demanda hospitalar, não significa que pro país, seja, vamos dizer, nos asilos que a gente tem, nos hospices, etc., está tendo outro preparo, porque está mudando um pouco o nosso foco nesse momento. Mas no hospital, onde eu trabalho, hoje está reduzindo a demanda de médicos e enfermagem nessas enfermarias. Tá bem, hoje você tem leito de UTI vago para receber paciente com Covid, Carol? Sim, porque a gente tem o dobro de leitos de UTI do que a gente tinha antes de Covid. Então, assim, se fosse Isso é uma realidade do seu hospital ou realidade da Alemanha? Do meu hospital. Beleza. Eu não sei de todos os hospitais, assim, mas o que eu acho também legal, que eu não sei como está sendo feito aí, mas o nosso diretor clínico, o mestre dos tantos, ele... O Jorge Fares. O Jorge Fares da... O Jorge Fares, mas o Jorge Fares tinha contato pessoal, né? O nosso lá eu não conheço, não. Mas só vejo ele no corredor. Jorge Fares sentava com a gente, segurava a mãozinha do paciente junto. Mas, enfim, esse senhor, né? Que ele manda e-mail todo dia pra gente atualizando como estão as coisas com, sei lá, de internações hospitalares, mortes, pacientes entubados, tudo que é importante para todo mundo estar sabendo, falando a mesma linguagem, para não ficar um zoom de informação falsa. Que eu acho extremamente importante, porque você passa no hospital, alguém pergunta, nossa, você está na enfermaria Covid? Ai, meu Deus, você está viva, sabe? Então, existe esse zoom. Ok, beleza. Mas, então, as informações que eu tenho do nosso hospital são passadas diariamente por esse diretor clínico. O que ele passou pra gente? Então, primeiro que assim, a gente comprou diversos respiradores, ventilação mecânica, preparou oxigênio, preparou o dobro de leitos de UTI. Porque a gente não sabe o que vai acontecer a cada dia. E também para poder ajudar outros estados ou os outros países. A gente tem fronteira, né, com a Alsácia-Lorena, então assim, com a parte da França que a gente está ajudando, porque lá estava mais complicado. Então, sim, nós temos leitos de UTI de sobra. O que a gente vai fazer com eles também representa, talvez, auxiliar outros estados, outros países que estejam necessitando. Tá bem, Carol. E em relação a governo, assim, ó, quais são as notícias que chegam oficialmente, via mídia, via e-mail, não sei como é o contato do governo com vocês aí, o que o governante fala? De presidente a governador, prefeito, presidente da associação de bairros, assim, ó, qual é a normativa? O que o cara fala faz, o que o cara fala não faz? Tá, assim, o que eu acho principal aqui é que existe uma linguagem mais única. Então, assim, as decisões para a linguagem do governo são tomadas cautelosamente. A gente vê que a Merkel pede auxílio de todos os departamentos de reflexão, de filosofia, análise, etc., para fazer tudo com base para analisar tanto a parte econômica, a parte científica, a parte médica, e depois toma uma decisão. E quando ela se pronuncia claramente, não tem vai para lá, não vai para lá. Claro, com ponderação. Assim como a gente conhece na medicina, que não existe 100% vai dar certo, você corre o risco. Então, a melhor decisão que você pode tomar e a melhor forma que ela pode se pronunciar é sendo sincero, honesto, falando assim, olha, a gente vai tomar tal decisão, se tiver que dar um passo para trás, a gente dá um passo para trás, só que vamos dar esse passo, ponto, acabou. Então, acho que isso que ajuda muito na Alemanha. As regras são claras. E aí a população respeita completamente as regras. Então, vem a indicação de que, ok, só pode andar 2 pessoas na rua juntos. Só andam 2 pessoas na rua juntos. Você não vê formação de grupo, você não vê, enfim. É isso, lógico. Não precisa a polícia estar na rua. Às vezes eu vi passar, mas assim, não é um controle. Assim, quando eu estou na rua, eu não vejo a polícia. Vi, sei lá, 1 ou 2 vezes, assim. Não, a minha pergunta é, a polícia não precisa ficar mandando não frequentar mais do que 2 pessoas, não sair mais na rua. Não. Isso é uma questão educacional. Na hora que a mulher fala lá, o pessoal obedece e acabou. Sim. O que eu ouvi, assim, no hospital, falando que às vezes as pessoas notaram, no início precisou para adolescentes, assim, seguirem mais as regras, demorou talvez mais 1, 2 semanas de um reforço positivo nesse lado, assim, né?
porque também estavam sem atividade, talvez não tinha, a escola estava parada, estava sem lição, etc. Então, isso teve um momento de adaptação inicial. Mas, atualmente, assim, eu acho que todo mundo está tão consciente, as regras foram tão claras, a necessidade de preservar o outro foi tão importante que o pessoal segue. E é uma característica um pouco aqui daqui também. As regras são claras, o pessoal segue. Tá, Carol, quais foram, assim, dessas questões governamentais, na sua opinião, quais foram as mais importantes? O que você, como médica, que trabalha no hospital oncológico, que viu os leitos de UTI dobrarem para suportar o rojão, o que você enxerga e fala assim, opa, ainda bem que a Merkel falou isso, obedeceu? Ficou um pouco mudo um segundo, mas, enfim, o que a Merkel falou? Acho que o principal foi, então, para reduzir aglomerações, então só 2 pessoas andarem juntas, porque isso torna, assim, só 2 pessoas andarem juntas, desde que não seja uma família que tenha seus filhos, porque assim, ela tem um bom senso, né? Então ela percebe que as pessoas que já estão convivendo, têm seus filhos pequenos, vão continuar e podem andar na rua, podem ir respirar puro, enfim, juntos. Então ela teve essa orientação clara que permitia uma flexibilidade, mas também reconhecendo que existem núcleos familiares. Que mais que eu acho que foi importante que ela falou? Também orientou ao cuidado com pessoas que poderiam ter uma vulnerabilidade maior ao pegar a doença. Estou respeitando também aqui, sendo politicamente correta, talvez, não usando o termo população de risco, né? Porque também é importante a gente não colocar eles na periferia, eles, né? Porque não são. Então, como sociedade, nós temos que cuidar de todos nós. Entre eles, pessoas que podem ter um curso mais complicado. Exato. Então, ela também orientou ao cuidado com essa população. Que mais? Acho que foi importante o suporte que ela deu. Isso não foi uma orientação, mas um suporte para quando as pessoas que não iriam trabalhar nessa época, ou reduzir a carga de trabalho, sabendo que eles também teriam um apoio do governo para seguirem essas regras. Que mais? Carol, nesse quesito... Desculpa, pode falar. Não, assim, eu acho que também usa máscara, que ela agora, assim, a partir de segunda-feira, ela falou é obrigatório todo mundo usar máscara nos comércios, nos pequenos comércios, no supermercado, essas coisas, mas que, assim, também veio posteriormente, e essas são as mudanças que a gente vê acontecendo no mundo inteiro em relação à máscara. Tem até algumas... para fazer um pouco de piada, não sei se você viu, mas assim, segunda-feira, máscara só serve para proteção individual. Terça-feira, a máscara serve para proteger outro. Na quarta-feira, qualquer pano serve, entendeu? Porque assim, foram mudando as regras, mas assim, lógico que tem um embasamento científico atrás disso e tal, mas ela hoje recomenda, porque está afrouxando as orientações de isolamento social, a partir de segunda-feira, que vai aumentar a população que está em contato com outras, a usar máscara em todos os ambientes públicos. Tá, dia 20 de abril agora, Harvard, eu estava lendo isso hoje de manhã, né? Lançou um editorial assim grande, que tem inclusive matemático no meio, dizendo, programando para o reinício, né, das atividades econômicas no país, já que o país não aguenta ficar 12 meses em lockdown, não adianta, né? Lá, né, nos Estados Unidos. E aí ele estabelece um tripé, que é um tripé que está sendo usado no mundo inteiro em nações que estão conseguindo ganhar do Covid, que é o tripé isolamento social, testagem em massa e busca ativa do indivíduo assintomático, inclusive, né, para a decisão do que vai fazer. Desse tripé, assim, o que a Alemanha fez? Testou em massa, isolou todo mundo, caçou nego na rua para falar, vem cá testar, termômetro no meio da rua para ver se o cara estava no começo de sintoma? Como foi isso? Não, assim, inicialmente também foi mais assim, orientação para a população que tivesse sintomas, buscar fazer teste, que foram nas primeiras 2 semanas, quando foi a população que estava voltando
dos locais de esqui, então uma população mais jovem que estava se infectando nos locais de esquis, que começaram a ter sintomas. E aí já estavam vendo o cenário na Itália, falaram, bom, hoje quem tiver sintomas fizeram um ambulatório da gripe grande. E daí foi todo mundo testado. Aí o que aconteceu? Mais procura, mais demanda, teste não suficiente para cuidar de todas as pessoas que não teriam um curso mais complicado da doença, e mudou-se a estratégia. Então, nesse momento, não vamos testar mais todo mundo, vamos testar quem tem indicação de internação hospitalar. Então, por isso, também faço um alerta que assim, as estatísticas vão mudando, porque as pessoas testadas vão mudando conforme a semana, Exatamente. conforme o país, conforme o momento. Então, não dá necessariamente para comparar a estatística dessa semana com a semana da passada. Foram populações diferentes que foram testadas. Aí, ok. Então, em relação ao teste, inicialmente foi isso. Hoje está muito mais amplo. A testagem também, o hospital está apoiando e dando todos os testes para... Nem chama asilo, talvez eu não lembre da palavra correta, mas assim, a gente tem muito casas de cuidado, então que tem enfermagem especializada para a gente poder dar alta para que as pessoas que não têm condição de ser cuidadas em casa, mas é mais do que um asilo, é um pouco mais uma instituição hospitalar. E tem bastante isso aqui. E que, então, todos lá estão sendo testados e lá a orientação de isolamento é grande. Então, para a pessoa chegar lá nos primeiros 14 dias, o paciente chega lá, fica isolado, faz quarentena antes de poder socializar com os outros idosos. E lá, então, o cuidado é muito grande. Ele não é testado. Esse cara entra, fica 12 dias em quarentena e depois é liberado. 10, 15 dias, quantos? Os hóspedes estão um pouco, cada um ainda tentando ver a sua estratégia mais eficaz, mas hoje, assim, hoje eu tive contato com 2 hóspedes, né, por conta de outra situação, mas mesmo eles não tendo, então, deixa eu pensar o que eu estava falando. Então, os 2 hóspedes, então eu estava querendo mandar paciente para lá. Mesmo paciente que está mais de 14 dias, internado no meu hospital com teste negativo, ele chega no hospice novo, sai do hospital, vai para o hospice, ele fica em quarentena, uns fazem o teste, outros não. Mas a quarentena é obrigatória para os 14 dias. Beleza. A testagem eu entendi. E o isolamento? Como foi a questão do isolamento na Alemanha? Da hora que começou até agora, como se passou essa questão do isolamento? Tá. Isso é outra coisa que eu achei que foi muito boa aqui, assim. Então, agora eu vou falar do isolamento dos meus pacientes, né? Então, depois eu falo do isolamento da sociedade. Mas, em relação ao isolamento dos pacientes, o que eu acho que foi bom? Então, assim, na enfermaria, Covid positivo, a gente tinha uma dificuldade de dar alta. Porque, às vezes, o paciente está bem agora, mas, assim, você vai isolar ele em casa, ele tem condição de ser isolado em casa? Ele mora com alguém que poderia pegar a doença e ter um desfecho, assim, uma alta probabilidade de desfecho ruim, você não vai mandar ele para casa. Ele mora em república, ele mora num asilo de guerra, um asilo econômico, não dá para dar alta para ele para casa. Então, inclusive isso, lembrando que mudava a estatística de permanência hospitalar, porque você tinha que manter pacientes que poderiam, teoricamente, estar fora do hospital, dentro do hospital, porque você não tinha para onde mandar. O que foi criado? Hotel Corona, né? Assim, então, eu não sei os detalhes disso, porque, na verdade, eu acabo passando essa bola para o serviço social do hospital. Então, eu falo assim, olha, então, o paciente está bem, está recuperando, mas, assim, ele precisa ainda dos 14 dias de quarentena. Para onde podemos colocar? Então, foi criado pelo governo um hotel caso suspeito, hotel caso confirmado, onde essas pessoas possam se recuperar e desafogar os hospitais. E em relação ao que você tinha perguntado de quarentena, isolamento, em geral, né? Então, as pessoas que tinham sintomas eram orientadas a ficar 14 dias mais isoladas, mesmo, com completo isolamento, e depois voltar à atividade comum. Inclusive, afrouxaram as regras, não sei como tá aí, mas para atestado médico, né? Então, para não ir trabalhar. Isso foi bem no começo também, a primeira coisa, porque geralmente você tinha que ir
Na Alemanha, você pode faltar no trabalho, se eu não me engano, 3 dias até você ter que trazer um atestado. E aí você tem que ir no hospital, quer dizer, tem que ir no seu médico, pedir um atestado e depois você pode continuar com a sua dispensa. Agora eles fizeram assim, não, você se tiver com sintoma respiratório, você não precisa nem passar no seu médico, fica em casa, vida que segue, a gente vai respeitar. Porque eles queriam simplificar e não fazer com que as pessoas não fossem no... Coisa. Deixa eu só falar uma coisa, eu não estou conseguindo ler e prestar atenção na nossa conversa ao mesmo tempo, então por isso que eu Não, não não estou conseguindo... preocupa. Fica Não, vindo bastante não, pergunta aqui, eu não consigo ler. não preocupa. Eu fico me desconcentrando. Carol sendo Carol, né? Se alguém tá assistindo aí, é Carol sendo Carol. Ô, bem, deixa a leitura por minha conta, ô, orelha seca. Aqui, presta atenção. Deixa eu perguntar uma coisa massa, ó. Que a rapaziada tá preocupada com o negócio de comércio. Lockdown aí, fechou tudo? Só serviços essenciais, como ficou isso? Nossa, que horas a pessoa aperta, que horas a Merkel fala assim, rapaziada, entra para dentro de casa, ou não existiu isso agora? Existiu. Só que assim, o que foi legal? Entra para dentro de casa, para tudo, só tem home office, vamos dizer, e só tem supermercado. Então, assim, parou restaurante, indústria, construção... Então, aí que tá a coisa assim, que ela teve a sacada, né? Construção continuou. Entendi. Construção. Eu acho que por alguns motivos, né? Então, construção continuou porque primeiro, na Alemanha, inverno não se constrói, né? Quase. Tem época de gelo e tudo, acho que as obras ficam mais difíceis. Segundo, que assim, isso é uma especulação, não li nada a respeito, mas existe bastante profissional não registrado no setor e que precisa de um apoio financeiro que talvez Beleza, essa é a minha próxima pergunta. Existiu um aporte do governo, assim, ó, toma aí dinheiro para quem não vai poder parar porque tinha um comércio, porque tinha um restaurante, porque tinha um pub, um negócio, toma aqui um dinheiro. Existe isso? Existe. Exatamente quanto, eu sei um pouco mais, por exemplo, assim, da indústria automotiva, que eles têm bastante... Em Stuttgart são as grandes áreas automotivas, né? A Daimler, a Porsche, a Bosch. Então, eles estão todos aqui. Então, eu sei um pouco mais, talvez por conta do sindicato deles, que eles têm uma força maior, especialmente aqui na cidade. Então, o que a Merkel fez para todo mundo, independente do sindicato, era quem fica sem trabalhar neste período, então que a gente chama de trabalho curto, né? Então, vai receber, mesmo sem trabalhar nesse mês, 60% das empresas. Aí eu não estou falando de trabalhador informal, não registrado, etc. Estou falando desses setores aqui. Vai ganhar 60% independente. A indústria automotiva cobre mais os 20%, então vai receber 80% de salário se não trabalhar. Tá. Claro que isso vai ter que ser adaptado de tempos em tempos. Eles tinham planejado isso agora primeiro para abril. E aí o setor automotivo está decidindo, por exemplo, beleza, então agora na próxima semana vai decidir para maio como é que vai ser. Então tem que se reavaliar a cada momento. Até porque vai ter que ver o que vai de produção, vai poder recomeçar, quais projetos vão continuar, tem que repensar qual vai ser o consumo, qual vai ser a compra, a população ainda vai precisar, então tem muita coisa para repensar aí. Tá, Mila, Mila, eu já te respondo, viu bem? Respira aí que eu já te respondo. Carol, tem quanto tempo que vocês estão parados? Parados no sentido de isolamento mais forte. Tem quantos dias que a Alemanha parou com mais força? Eu acho que tem umas 5, 6 semanas. Assim, exatamente, tá. Como a gente vai trabalhar, né? Eu não estou no calendário do isolamento. Tá, Carol, mas é nítido que a população está respeitando? Ou sim, você sai na rua e vê gente bebendo no bar? Não, assim, o que a gente vê hoje já é que, assim, a partir dessa semana já começou a ter comércio menor aberto. Então, porque daí foi... Autorizado. Autorizado. Então, foi autorizado. Então, isso foi quando no começo da semana a Merkel fez as novas orientações. Mas quando ela falou, não tem comércio,
tem o quê? Entrega de alimentos, o transporte tem que continuar, caminhão tem que continuar, supermercado tem que encher, escola parou, vamos ver, tem que ter creche para... Tem que ter, assim, creche geral fechou, mas meu hospital abriu creches menores com poucas pessoas para cuidar de poucas crianças, porque os profissionais têm que continuar indo trabalhar no hospital. Então teve um suporte pelo hospital em relação a isso. Mas assim, Merkel falou, fechou. Cada um ficou em casa, foi só no supermercado. Ia uma pessoa da família fazer compra, não ia... ia a pessoa com possivelmente melhor condição de aguentar um baque. Os supermercados, sim, com uma rigorosidade, né? Então, checando que estava indo uma pessoa fazer a compra, não sei lá quantas mil juntas. Eu acho que igual, eu também falei com o pessoal daí também, com os vidros, para o pessoal que está no caixa do supermercado se protegerem, luva para pegar as frutas lá no mercado. Então, com essas proteções. Mas aí, fora isso, o pessoal tinha sua vida no seu núcleo, sem muito contato social. Exceções, né? Porque toda regra tem sua exceção. Então, acho que também interessa para o brasileiro saber que o alemão também achou o seu jeitinho. Uma outra vez você escuta assim, são famílias com crianças muito pequenas que às vezes as crianças estão enlouquecendo dentro de casa, né? Porque não tem amiguinho para brincar, etc. São raros os casos, mas eu ouvi também de algumas famílias que falam assim, poxa, 2 famílias que já estão há mais de 14 dias em quarentena, então não estão tendo contato com mais ninguém no mundo, sentem que a criança está saudável, aquela criança pode só brincar com aquela outra criança e se juntam, vamos dizer, 2 famílias em um bloco para poderem ter um contato social. Então, aconteceu Entendi. isso com uma flexibilização, assim, de famílias para que as crianças não estivessem enlouquecendo depois de um mês em casa. Lembrando que aqui ficou permitido ir no parque e correr, andar de bicicleta, ir no verde, fazer piquenique, desde que você esteja no máximo de 2 pessoas. Então você vê que tá todo mundo muito atleta, pós-corona vai estar todo mundo assim, saradão. Tá bem, mas assim, não é igual, porque aqui em Vitória, na Praia de Camburi, é um negócio assustador, assim, as pessoas se esbarram de tanta gente que tem na praia. Por que isso não acontece na Alemanha? Por que o cara fala assim, vocês podem sair na rua para se exercitar, mas as pessoas não aglomeram? O que acontece? As pessoas respeitam tanto a doença... Educação, cara. Puta, brasileira. Elas entendem a doença, entendem a lotação dos hospitais, não querem que isso aconteça, se protegem, entendem regras, sabem que é para o melhor da sociedade comum e que se você não seguir isso, se você for vamos dizer, um babaca social, assim, né? É assim que eles veem, né? Poxa, você quer fazer mal à sua sociedade? É bem isso, assim. Estou falando com linguagem que é... Massa, e é isso mesmo. Agora, Carol, olhando para frente, quando é que a Alemanha vai abrir porta? Vai falar, agora chega, gente, vamos sair na rua, a gente aguenta uma segunda onda da doença? Então, aí foi semana passada, né? Que daí falaram assim, bom, em algum momento a gente tem que começar a experienciar, ver o que vai ser. Aí tem algumas coisas. Então, uma coisa que é boa, que está sendo feita aqui, já é a pesquisa de sorologia positiva. O que significa isso? Então, fazendo como se fosse um Ibope, né? Uma pesquisa vendo assim, em tal região tem que testar tantas pessoas, estatisticamente, para que a gente tenha uma amostra correta da sociedade. Ok, vamos fazer um Ibope. Então, vamos fazer e checar na população alemã, e vai ter uma pesquisa só feita em Stuttgart, para saber quantas pessoas já tiveram contato, já recuperaram e tem lá um anticorpo contra o corona. E aí, com isso, eles vão ter uma estimativa de quem já não está mais neste momento, pelo menos, porque os estudos ainda faltam para quanto tempo a gente vai ter imunidade, mas neste momento, quem já teve contato, quem não vai agora ser a população de maior risco de se recontaminar e voltar para o hospital. E aí, com isso, eles ficam mais tranquilos em abrir, em afrouxar as regras do isolamento social. Tá bem, fechado. Carol, escola, volta quando? Ou já voltou? Escola de menino?
De criancinha, nada. Colegial vai voltar agora em maio. Fechou. De criancinha não tem nem notícia. Nem notícia. É que as crianças ficam assintomáticas, né? Tem série dizendo que 40%, 50, 40 e poucos por cento da população menor de 8 anos de idade não tem sintoma nenhum. Então é O super de negócio risco. Então, e exatamente, como transmissão, né? O risco de transmissão, É super exatamente. de... E a outra coisa é que, assim, também eles querem experienciar primeiro com o adolescente no colegial, que tem as provas agora para entrar no vestibular, que sabe usar a máscara, vai respeitar, não só respeitar, também entende, né, a necessidade, vai estar menos brincando na aula e vai conseguir respeitar o 1,5 m, 2 metros de distância do colega. Então, eles querem testar primeiro isso e dando um passo por vez, e aí falar assim, beleza, ó, deu certo, 2 semanas depois de começar aquilo, nossa, o hospital ficou lotado. Então, pera lá, para que abrir mais, né? Então, eles estão realmente fazendo passo por passo. Certinho, também como não sou a pessoa que está mais olhando quando vai abrir a escola do não ter filho, então não sei quando o jardim de infância tá, não foi a notícia que eu prestei atenção para ver. Então, como eu prestei atenção só que agora o colegial é o primeiro passo, não sei te responder do jardim de infância. Só para tirar uma dúvida da Gabriele aí, Gabriele, existe uma série de quase 150 pacientes no mundo de que reinfectaram. Esses pacientes não tiveram uma síndrome pior, ao que tudo indica, e essa questão da reinfecção está sendo estudada por quê? Mas só para lembrar, assim, ó, são milhões de pessoas infectadas e nós temos notícia de 150 de reinfecção. Então não é uma preocupação no mundo hoje a questão da reinfecção por base epidemiológica. Assim, não é um assunto que está atrapalhando ninguém a princípio, não. Tá bem, Carol, eu estou entendendo que o movimento da Alemanha, diferente do que está acontecendo no Brasil, foi segurar a doença no começo. E do que você falou até agora, o isolamento social parece ser algo muito do indivíduo, né? Não precisou muito descer o cacetete na rapaziada, igual na China, com um policial na rua, não precisou temperatura, oximetria, não precisou nada disso, né? Pelo que eu estou entendendo, é uma sensação de empatia mesmo, se colocar no lugar do outro, e isso até agora que você está me contando, parece o eixo cerne da diferença do que existe hoje nos países europeus e principalmente do que existe hoje no Brasil, assim, a quantidade de gente que está se infectando. Mas aí eu queria dar um passo para frente, assim, eu queria te perguntar se, além disso, você teve uma outra coisa. Eu já entendi que vocês dobraram o leito de UTI, mas não usaram todos. Então isso não foi o que salvou. O que salvou até agora que você está falando, para quem está chegando agora, o que salvou até agora que você está falando foi empatia. Foi o indivíduo ter a dimensão de que ele precisa cuidar do resto da população. Aí eu queria te fazer uma pergunta baseada no que o Will perguntou aí. Will Vieira. Vacina, remédio, plasmaférese, qual é? Tem aí um trem que você fala assim, menino, tem um trem aqui que é completamente diferente do Brasil e tirou a gente do limbo, em termos de terapia. Nossa, de jeito nenhum. Então, fantástico. Inclusive aqui, pelo que eu vejo, é o país mais assim, não o país mais, mas a Alemanha é muito cautelosa em utilizar qualquer tipo de medicação que não seja aprovada em 7.000 estudos, randomizados, duplos cegos. Então, assim, a melhor estatística, a evidência que tiver, eles só vão utilizar um medicamento na saúde pública nessa hora. Então, não, a gente não está usando nada que o mundo não esteja utilizando. Se existem estudos, sim, tem estudos sendo feitos. A única coisa dessas que você falou até agora, a plasmaférese está sendo questionada em fazer em pacientes muito graves. Então, utilizar, né, de pessoas que já passaram pela doença, utilizar os anticorpos dela também. Isso está... recebi e-mail essa semana daquele chefe lá, falando que eles vão começar a utilizar nos casos muito graves. Em protocolo de estudo também. Então, isso sim. Vacina, não, porque a gente tem que lembrar que até sair uma vacina, assim, não é só, beleza, você testou in vitro, que assim, então, você não testou em humanos. Aí você falou assim, funciona, teoricamente, tal. Ótimo, que bom. Então, vamos continuar os estudos. Agora, vamos ver se funciona em um ser humano. Funcionou. Mas assim, matou, não matou, morreu o cara porque recebeu aquela vacina?
Porque pode ter outras coisas, tem risco numa vacina. Aí você tem que testar a segurança. Aí depois você vai testar numa população um pouco maior. A hora que você checar que aquilo foi bom, ajudou e não piorou por outras coisas, aí você pode começar a produzir em massa. Isso aí vai tempo. Não é assim, pesquisei hoje, amanhã produziu. E ainda que ele ultrapasse esses pontos todos e resolva produzir amanhã, até produzir em massa para bilhões de habitantes, minha Nossa Senhora, não demora menos de 60 dias para chegar em cada país. Então, precisa tirar essa dimensão. Carol, você tem noção, aqui no Brasil tem alguns booms, assim, sabe? Que todos nós, médicos e não médicos, estão torcendo para ser verdade, mas a gente não pode afirmar categoricamente ainda, mas existe uma luz no fim do túnel. As drogas aqui são ivermectina, hidroxicloroquina. Agora tem uma galera falando sobre anticoagulante, que para os indivíduos graves, né, que inclusive a fisiopatologia da sepse, né, meu Cristo? Faz CIVD, o cara tepa tudo, ele faz embolia de pulmão para um monte de coisa. E aí é uma super ajuda coadjuvante. Algumas dessas terapias medicamentosas foram, ainda que empiricamente, foram usadas aí com algum sucesso? Certo. Ivermectina não, nem veio em questão aqui. Hidroxicloroquina não veio em questão aqui. O que no quadro da CIVD grave, né? Então, assim, o cara está em UTI, em protocolo de estudo, tocilizumab e ruxolitinib estão em estudo também. Isso que barato. Super barato, mas assim, a gente também não faz, de rotina. Eu não estava na UTI, eu estava na enfermaria, então na enfermaria também isso nem veio em questão. E o ruxolitinib, eu sei que é por causa de um dos chefes, como eu estou no departamento da oncohemato, que eles já utilizam na hematologia, que daí queriam fazer um estudo em relação a isso. Em relação à anticoagulação, sim. Também, aí eu entro no mesmo viés, que a gente pode falar que existem estudos que vai um pouco da impressão e não de um estudo clínico randomizado, etc. Então, eu também vou falar da minha impressão. Então, vocês não podem levar isso, a minha impressão, como um estudo. Mas a minha impressão na enfermaria, com os pacientes com corona, foi de que havia realmente mais TEP, TVP, então tromboses, né? Em termos geral. E, inclusive, assim, pós. Então, pessoa que interna, na verdade, por TEP, um mês atrás, teve uma infecção por coronavírus, jovem, sem outras comorbidades. Se tem relação direta ou não, não sei ainda, tá? Mas por isso que eu acabei pegando para estudar um pouco mais as análises sobre a anticoagulação. E assim, algumas coisas a gente não precisa nem ter medo de aplicar, porque assim, paciente que está acamado, com uma inflamação sistêmica, pronto, você pode usar a profilaxia, tá tranquilo, faz a profilaxia com a inoxaparina, ok. A outra questão é que está se estudando. Beleza, não, está tendo uma CIVD pulmonar. Você vê que ninguém aí tá tão certo e assim, saiu o que a gente já vinha lendo, pelo menos no protocolo de guideline de anticoagulação alemão, chegou ontem o e-mail falando que eles apoiam no paciente com alto risco, com dedímero elevado, fazer então a enoxa profilática. Então, para quem não sabe o que é enoxa, desculpa, a anticoagulação que está precavendo profilaticamente 2 vezes ao dia, não numa dose de anticoagulação plena. Então, isso mas sim, também não é na dose usual. Não é na dose usual. Que então, é o que o Fabinho está perguntando aí, né? O Fábio acabou de perguntar sim, isso. Tá bom, agora deixa eu tirar um pouco de dentro do hospital e levar para ser. Porque o grande interesse da live não é atender o Fabinho, não, viu, Fabinho? Você fica na sua. O interesse da live, bicho, é fazer a população entender, cara. E eu sabia que a gente ia chegar nesse desfecho. Tá bom. Aí eu tenho lá um indivíduo com Marcinho. Marcinho fez aí um cara tem 30 anos, morava em Curitiba, resolveu ir para a Alemanha, chegou lá bem, o cara tá saudável, tá estável, tem nada de doença de comorbidade, fez febre e tosse.
Qual é a orientação para esse indivíduo que fez febre e tosse hoje na Alemanha? Sem comorbidade, sem doença, qual é a orientação governamental, assim, ó? Fica em casa. Beleza. Aí ele fica em casa. Atenção, atenção, atenção. Ficou em casa. Fique atento. Piorou a falta de ar, vai para o hospital. Fique atento. Geralmente isso aparece lá pelo 7º dia, até o 10º dia. Então, sim, fique em casa. Foi para o hospital. Estava com um quadro que estava assustado. Ainda não está no momento. Volta para casa com a orientação de que piorou, volta para o hospital. Beleza. E ele não é testado a toda hora. Passei pela doença bem. Passei pela doença bem. Marcinho passou pela doença. Chegou no hospital, é testado hoje sim. E a gente está testando bastante se ele for ficar no hospital, inclusive para evitar a transmissão cruzada. Então, assim, chegou no hospital, vai ter que ficar, vai ser testado, vai ser isolado. Inclusive, aqui tem leite suficiente para isso. Foi para casa, não necessariamente vai ser testado. Se ele não tem por que ser testado, você parte do princípio que ele poderia ter, vai fazer sua quarentena e beijo, tchau. Beleza. Se ele evoluiu bem e ele não precisou ir para o hospital, teve febre por um dia, tossiu por uma noite, ele é oligossintomático, vive a vida normal, como é que ele sabe que ele teve ou ele não teve o corona, Carol? Esse indivíduo não vai saber. O Estado está querendo saber em relação à população com aquele teste que a gente vai ver, que é o anticorpo formado, para saber quantas pessoas estatisticamente tiveram. Para aquele indivíduo, se ele cumpriu sua quarentena, não entrou em contato com outras pessoas, não colocou outras pessoas em risco, se ele teve ou não teve, tanto faz. O que importa é cuidar dele na hora que ele ficar ruim. Tá bom. Então aquela ideia, que é uma máxima hoje no mundo, que é um dos tripés de testagem de PCR em massa para fotografar a doença e entender onde ela está maior, em que comunidade, quantos anos as pessoas têm, tentar isolar as pessoas idosas dos que estão doentes. Essa ideia na Alemanha ela não se cumpriu, ela não foi necessária. A testagem em massa do PCR. Não foi necessária, porque o pessoal respeitou o isolamento e eles estão fazendo, mas assim, como estudo, sim, eles vão fazer. Mas não agora para cada indivíduo que pode só ter sintomas respiratórios. Porque, inclusive, lembrando que a gente diagnosticou aqui norovírus com um paciente que estava com suspeita de corona, diagnostica influenza com suspeita de corona, diversas outras coisas, né? Então, para entrar numa lista gigante, porque o que está mais cheio é a enfermaria de casos suspeitos, não a enfermaria de casos confirmados. E agora, depois de 40 dias aí mais trancado dentro de casa, a ideia é passa o fino no IgG. Entende quem já pegou a doença, porque esse cara é bloqueio na população. Pode soltar ele na rua que ele vai ser bem-vindo. Essa é a ideia da Alemanha. É isso? Sim. Beleza. Mas não como indivíduo, como população. Para você saber, não é assim, parabéns, você está imune. Não. Ok, a sociedade está preparada para tomar esse passo, porque se houver uma contaminação, a gente tem como prever mais ou menos quantas pessoas vão acabar buscando o hospital neste momento. E estamos ou não estamos preparados para isso? Tá bem. Carol, mortalidade. No pico da mortalidade da doença na Alemanha, com as pessoas morrendo mais do que devem em um dia, como ficou a questão familiar? Como ficou a questão de enterro? Como o cara lidou com isso? Eu entendo que provavelmente, da hora que esse cara chega no pronto-socorro para dentro do hospital, ele não tinha acompanhante. Provavelmente esse acompanhante foi instruído a voltar para casa, ficar em isolamento, blá, blá, blá. Como fica para os pacientes que não evoluíram bem, evoluíram a óbito? Isso também foi muito difícil, porque eu acho que todos nós, que nem eu falei, estamos aprendendo juntos. Todo dia foram mudando as regras, né? Inclusive, tem coisas que quando a gente pensa em cuidados paliativos, forma humanizada do cuidado, quebra o coração quando às vezes você tem uma situação que a pessoa não pôde nem se despedir e que também não pôde receber visita nem depois de morrer. Então, que a família não pode se despedir do corpo. Isso foi bem difícil. E por quê? Porque realmente, se você tem uma situação, como foi talvez na Itália também, e que tantas pessoas precisariam e gostariam de ter
os seus familiares perto, isso exigiria uma EPI. Então, os familiares usarem máscara, capote, tudo, para visitar seu familiar, que é um custo grande, e se já está em falta para as pessoas que estão trabalhando lá, para o enfermeiro, para o médico, você não tem como permitir isso, mesmo que seja o mais humano. Então, isso foi sendo ponderado e tinha as regras, mas assim, toda regra é meio difícil de dizer. Então, assim, você fala para o médico, ó, não pode receber visita familiar, não pode ter contato com nenhum familiar, exceto criança menor de tal idade, exceto gestante, nananã, exceto pessoa em fase de morte. E aí, você vai definir em qual fase de morte é fase de morte. Quão morrendo ele está para permitir que alguém pode vir. Morrendo. Quanto tempo? Exato. Super difícil. Então, aí fica um pouco... Essas regras não ficaram tão claras. Então, assim, também, por mais que eu elogie muita coisa aqui, algumas coisas ficavam para você discutir com o seu chefe, tentar barganhar aí, porque você queria que viesse, sim, a esposa visitar. E aí, o que a gente acabou também vendo? Em algumas situações, a alta com o paciente para morrer em casa, quando tem o desejo familiar, a estrutura familiar foi permitida. Lembrando que aqui na Alemanha existe muito mais. Eu vejo a maioria das pessoas assim, acima de 60 anos já tem uma diretiva antecipada, então já sabe, já decide se gostaria ou não gostaria de algumas medidas mais invasivas, se acontecesse uma coisa ruim. Então, eles se preocupam em pensar o que aconteceria se ele estivesse no hospital muito grave, vamos dizer. Então, tem como você respeitar isso mais na hora que o paciente chega. Já não é o primeiro momento que a pessoa entra em contato com essa discussão. Então, uma história bonita, que eu fiquei muito triste, né, também, mas era um paciente oncológico que, sobre a sua doença oncológica pulmonar, acabou também tendo o corona. Como ele tinha uma estrutura familiar que permitia, porque eram profissionais de saúde, e aí eles não poderiam vir para o hospital, a gente acabou deixando ele para casa com estrutura para falecer lá. Também estou falando só do meu hospital, onde também eu estou falando de uma cidade com seus 600 mil habitantes, então também não é o tamanho de São Paulo. Mas isso foi possível, mas só de ser possível isso já é sinal de que vocês se organizam em relação à saúde um pouco melhor do que nós. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que boa parte vai querer saber. Quando eu digo assim, né, para quem está escrevendo aí na live, quando eu digo que o brasileiro não está tendo educação, é porque está ficando muito claro, ao meu ver, eu não sei se é o ver de todo mundo, que a grande diferença Alemanha-Brasil foi educação, foi conseguir entender, ter empatia com quem está trabalhando no hospital, com quem tá na frente disso, com a quantidade de idosos que vai morrer, com a falta de estrutura que eles teriam, e as pessoas ficaram em casa porque precisava ficar em casa. Isso está muito claro. Hora nenhuma eu estou destinando o jargão sem educação a absolutamente ninguém, fechado? Muito pelo contrário. Quem está aqui hoje escutando a live provavelmente é a mesma pessoa que está fazendo o ofício da maneira certa, está tendo empatia. Carol, para nós médicos todos que estão aqui escutando e para quem não é da área da saúde, ficar antenado e entender como foi o EPI para vocês, o equipamento de proteção individual que é usado, como foi? Porque, por exemplo, a gente tem um dado no Espírito Santo que é assim, 300 e lá vai médicos e técnicos de enfermagens já estão afastados por conta da doença. Nós tivemos um dado na Itália que 140 médicos morreram na Itália. Como foi a questão do EPI para vocês? Não faltou. Resumindo, assim, né? Então, isso foi uma coisa que o hospital não poupou e se preparou antes. E então, inclusive, eu acho que foi em um fim de semana, na enfermaria de Corona, foram mais de 200 máscaras FFP2. Então, a gente vê que isso aí
não é todo lugar que tem tanta máscara, tanto jaleco para utilizar uma vez. Então, assim, o que aconteceu que tinha? A gente preparou na frente de cada leito do paciente com suspeita ou com corona. Cada profissional entra com uma máscara FFP2, se não fosse fazer um procedimento com intubação, que daí precisaria da FFP3. Essa máscara você vai utilizar por um dia para um paciente, para não ter contaminação cruzada. Vai guardar numa caixinha e você utiliza só você uma máscara por paciente. Jaleco troca a cada vez que entra no quarto, sai do quarto, não usa para os outros pacientes também. Luva a cada vez que entra no quarto. E o óculos a gente higieniza, outras pessoas utilizam também. Só que a gente higieniza com cloro. E a quantidade de profissional da área da saúde afastado, grande, pequeno? Pequeno proporcionalmente, mas isso já causa uma dificuldade no remanejamento dos plantões, sim. Então, as pessoas que eram testadas positivas faziam a quarentena. Independente, assim, até tem as regras aqui do Instituto Robert Koch, né? Que faz as regras, que inclusive tem as estatísticas bem sérias aqui para a Alemanha, e que eles orientam que se tiver profissional de saúde com teste positivo para o coronavírus, ele pode trabalhar desde que ele tenha uma máscara FFP2 sem o ventilador. Não sei se chama em português assim. Sem a troca de ar. Então, que ele use uma FFP2 fechada e fazendo as medidas de higiene. Pode numa situação de necessidade. Aqui, os profissionais positivos ainda cumpriram quarentena. Como foi criado hospital novo, hospital novo, o que eu posso dizer? Para a minha instituição, um prédio novo, que liberou primeiro 6 andares para isso, que só foram utilizados 2. Então, menos do que a gente esperou até o momento. Pode ser que ainda lote, né? Então, a gente está numa outra fase agora, mas até o momento, lotou menos do que o que a gente se preparou para receber até agora. Onde eu estou no meu pensamento, é tanta mensagem vindo aqui embaixo. Não presta atenção, não. Deixa que eu estou filtrando, pode tocar. Não, mas tá então, bem. Da substituição dos profissionais, como foi a substituição dos profissionais? Vocês não tiveram isso em grande parte, assim. Não teve uma comoção, uma preocupação enorme em vamos substituir os profissionais porque eles estão se infectando. Não existiu isso. Não, a gente cobriu bastante plantão, um do outro, né? Então, você estava lá trabalhando, estava no plantão, estava terminando seu dia, falava assim, não, talvez você vai ter que fazer à noite porque não tem quem fazer agora, porque acabou de sair o teste. Porque os testes também demoravam para sair o resultado. Às vezes saía 12 horas depois. Então, assim, o que ajudou bastante foi que, assim, pelo menos agora, no começo, você só conseguia o resultado do seu teste, se ele fosse positivo, te ligavam. Aí depois mudou para ser resposta por mensagem. Então você recebe logo. Só que mesmo assim, você está chegando no plantão, chega essa mensagem, tá testado positivo, você não pode trabalhar. Precisa de alguém para fazer. É caótico, precisa de alguém para cobrir. Mas não foi assim, até agora, assim, sim, tivemos muitos outros departamentos que às vezes entraram em contato e aí contaminou um setor que tiveram uma falta de profissionais maior. Tá bom, Carol, nós estamos chegando no final, faltam 6 minutos para terminar. Nós, aqui no Brasil, a gente tem muita esperança em teste em massa, tem muita esperança no isolamento social, muita esperança nas drogas, muita esperança nos ventiladores mecânicos, nas vagas de UTI, a gente tem muita esperança em muita coisa. Mas o exercício de cidadania, assim, preocupar-se com o outro, ele não vem sendo feito por 100% da população, infelizmente. E é lógico que eu não estou falando da população economicamente desfavorável ou economicamente ativa que tem que sair para trabalhar. Haja visto segurança, supermercado, alimentação, saúde, o cara tem que sair para trabalhar. Eu não estou falando desse pessoal. Eu estou falando do pessoal que está curtindo, que está indo para a praia, que está saindo, que é o pessoal que pode ficar em casa, fechou? Essas pessoas não estão acreditando na doença. Assim. A gente vê grupos de idosos de 80 anos de idade tomando cerveja nas esquinas do país inteiro. Assim. Então realmente falta um pouco.
E pelo que eu entendi, e aí eu queria só que você respondesse sim ou não, se eu entendi certo, e depois você vai fazer suas considerações finais. A grande sacada da Alemanha é a empatia, é a sensação de cidadania, é o exercício de tornar-se responsável pela saúde do país. Não foi teste em massa na Alemanha, não foi teste em massa, eu não estou dizendo que não faz diferença, que não é importante. Não foi medicamento, não foi terapia extremamente cara, que está dando para todo mundo como protocolo, não foi dobrar a quantidade de leito, também não foi, porque vocês não usaram a quantidade de leite que vocês dobraram. Então, essa é a impressão que eu estou tendo. A impressão que eu estou tendo, tá certo ou errada, Carol? Em grande parte, sim. Mas, assim, o que eu também acho, eu não quero que fique a impressão de que, nossa, o que a Alemanha fez e quão ruim ou quão ruim está em outro lugar. Acho que todos os países estão aprendendo juntos, né? Então, assim, aqui a gente também teve que adaptar. No começo fez uma coisa, agora faz outra. O teste era assim, agora é assado. Agora também surgiu a opção de um teste rápido para o paciente que tem pré-UTI, que vai sair em 30 minutos, para não ficar largado em algum lugar. Mas será que esse teste também já tem uma validação tão boa? Então, assim, você vai aprendendo, você vai vendo as novas possibilidades de testes, de isolamento, de regras de isolamento social, de Super política dinâmico. pública, e você vai vendo, vai readaptando. Outra coisa, tenho tido contato com você, com o pessoal da residência, que está em outros lugares, o pessoal que está em Rio Preto agora, o pessoal que está no HC, o pessoal que está em hospitais particulares em São Paulo. E, poxa, tanta coisa legal também tem sido feita nos outros lugares, coisas que também eu pego de exemplo, o preparo que tiveram com os residentes, dando aulas também, antes deles irem até lá nas enfermarias, super didático, assim. Aqui a gente também, cada um foi estudar, pegou residente de tudo quanto é área para trabalhar, mas não teve nossa, vamos fazer módulo didático antes de você trabalhar na enfermaria. Cai na vida, você tá lá. Então, assim, também lembrar quanta coisa legal foi feita nos outros Não, lugares a questão do Brasil, da solidariedade a questão da solidariedade no país é assustadora. As lives que estão acontecendo com os famosos no país, com toneladas de alimento, milhares de reais. Então tem um monte de ponto positivo. Mas a grande sacada dessa nossa discussão é para que a gente analise de forma crítica, não partidária, como é que a gente pode fazer para melhorar a cada dia o resultado que nós vamos ter com essa doença, viu? O nosso objetivo foi esse. Eu espero que as pessoas consigam entender isso e filtrar o que você falou para a gente conseguir ver o que na Alemanha estão fazendo, que a gente pode melhorar aqui. Essa é a ideia. Considerações finais, Carolina, você tem 2 minutos. Ótimo. Acho que uma coisa que você também, quando a gente estava trocando áudios desses últimos meses, uma coisa que você falou, um vínculo empregatício, que aqui a gente tem um, então, que a gente tinha comentado, a pessoa vai trabalhar em um hospital, volta para sua casa, e que no Brasil é muito mais vínculos, então acaba tendo mais disseminação. Uma coisa que a gente comentou entre nós, que era também o cuidado que aqui tinha para evitar desperdício de EPIs também, pensando qual seria a melhor estratégia, mesmo tendo o dinheiro, então mesmo tendo mais do que outros lugares, sim pensar, se eu vou entrar naquele quarto, o que eu posso fazer tudo de uma vez quando eu entrar naquele quarto? E não sei, assim, eu acho que a gente tem que fazer que nem você está fazendo, tentando orientar todo mundo, ter orientações claras, melhorar o cuidado que a gente tem um com o outro. E assim, sabendo que talvez o que eu estou dizendo hoje vai ser diferente daqui a 2 semanas, talvez vai ter outras orientações, mesmo em relação ao isolamento social, o distanciamento social. Lembrando, na Alemanha, principalmente distanciamento, isolamento para o sintomático, é o que a gente pode fazer hoje. Se vai se provar daquela forma ou daquela, o quanto estatisticamente isso vai trazer, eu não sei. É o que a gente está vendo hoje e está aparentando ter seu sucesso. Então, a gente vai aprender aos poucos. E muito obrigada. Tá bem, Carol. Muito obrigado a rapaziada da Famerta, todo mundo que assistiu, as pessoas que disponibilizaram 1 hora do dia delas para entender o que está acontecendo. Eu peço só mais um favor, cutuca seu vizinho do lado, seu familiar, manda ele prestar atenção no que está acontecendo. 30 segundos para acabar. Deus abençoe, viu, Carol? Boa sorte aí, parabéns pela sua trajetória. Não tem uma pessoa que te conhece que não sabe que você é ímpar no mundo.
uma mulher cheia de luz, graças a Deus. Deus abençoe, viu? A gente aqui em casa tem muita saudade de você, viu? Eu também, muita saudade. E obrigada pela oportunidade. Beijo para todo mundo também, que eu tô com saudade. Valeu. Beijo. Fiquem com Beijo. Deus aí. Muito obrigado, rapaziada. Boa sorte. Valeu. Tchau.